Relação da família com seus filhos que se assumem gays. A gente já viu que o Michael teve um apoio da família, o Jean no início teve dificuldade para a mãe aceitar e depois hoje tem um relacionamento ótimo, mas infelizmente, gente, nem sempre é assim. Às vezes vem essa notícia e a ruptura é total, o rompimento é imediato. A gente vai conhecer agora a história da Priscila. Ela tem 26 anos, se assumiu como gay para a família e sofreu muito preconceito dentro de casa. Olha só. Eu sempre olhava para minha amiguinha ou alguma coisa assim, mas eu não entendi, era inocente mesmo. Eu sofri muito sozinha primeiro, até conseguir admitir para mim mesma que era disso que eu gostava. A minha família descobriu, através de uma carta, de uma menina que eu gostava. Foi um dia muito ruim, que todo mundo da minha casa olhou para mim como se eu não fizesse mais parte daquela família. Fiquei muito tempo presa no quarto, eu era proibida de assistir TV, de escutar música, de mexer no computador, não tinha celular. A única coisa que eu poderia fazer era escrever. Eu era apaixonada pela minha mãe era tudo pra mim. Uma coisa que ela falou que eu nunca esqueci, eu preferia ver você linda, dentro de um caixão branco, pura, cheia de flores, e indo em paz, pura, sem essa imagem que eu tô tendo de você agora. No dia que eu fiz 18 anos, eu conversei com meu pai, falei que eu precisava ir embora. Ele é um pouquinho mais tolerante e tal, e acabei indo para casa dele no primeiro dia, no primeiro momento. E logo depois eu fui morar com uma namorada que eu tinha. Mudaram as estações, nada mudou. Depois do dia que eu saí de casa, eu nunca mais falei com a minha mãe, tive contato. Cheguei a escrever umas 3 cartas para ela e eu não tive resposta de nenhuma dessas cartas. Faz 9 anos que eu não falo com a minha mãe. Eu não alimento a esperança de uma reconciliação com ela, não por mim, por ela, porque eu tô aberta. O que eu poderia falar para ela de todo o coração é que eu sou extremamente grata por tudo que ela fez por mim, porque ela foi uma super mãe. Ela teve os defeitos dela, mas os acertos foram muito grandes. Eu respeito a posição dela mesmo, mas eu tô aqui. A vida é tão rara. Nossa, Priscila, eu assim, sinceramente, eu espero que você não perca a esperança de um dia retomar isso, porque a gente viu aqui a Bruna com a mãe, e isso em algum momento pode ser possível mesmo. Eu acho que a gente não deve nunca perder a esperança de uma possibilidade de retomada, principalmente quando envolve algo como o amor e algo que, uma relação que certamente de mãe e filha é tão forte, né? A gente falou tanto de mães, a gente está aqui com o Paulo Próspero, né? Ele tem um filho de 19 anos, também Paulo, né? Mas o seu filho não precisou te contar nada, né, Paulo? Pois é, eu tô aqui super emocionado, né? Porque, na verdade, esse processo na minha casa realmente não aconteceu, até porque meu filho não me contou nada, né? Existia a percepção familiar no que diz respeito a mim e a minha esposa na ocasião, e a gente, assim, a dificuldade que os pais têm, nós também tivemos, todos os pais têm essa dificuldade, mas assim, eu percebi o meu filho desde pequenininho, desde muito miudinho eu percebi ele. E a minha esposa, na ocasião, sempre falava, você tem que levar esse menino para o campo, esse garoto só fica... Mas, segundo ele mesmo, ele achava que os garotos eram muito bobos, não se comunicava corretamente com eles, que a cabeça dele era totalmente diferente. E, seguindo até a orientação dela, eu bem que tentei, por muitas vezes, pegar o meu filho e colocar esse padrão. Só que ele não gostava. Aliás, ele tinha muita rejeição a mim. Ele nasceu com uma rejeição, assim, incrível. E eu sempre fui muito apaixonado pela minha família. Meus filhos, para mim... Você tem quantos filhos? Eu tenho um casal. Uma menina de 26 e o Paulo Vitor, que está com 19, faz 20 em julho. Ele nasceu no dia do amigo. Assim, como eu percebi muito cedo, na primeira vez que eu levei ele num campo, às vezes levava no campo e ele queria sempre ir para casa. Voltar, não, pai, isso aqui é muito chato, vamos embora.
falei assim, bom, vamos levar ele num campo de futebol, onde tem a torcida, que aquilo vai envolver e vai mexer com o coração dele. Eu levei ele para uma decisão de campeonato da 2ª divisão do estado do Rio de Janeiro, entre Séries e Friburguense. Então, as torcidas, aquelas guerras de torcida, aqueles gritos, aquelas cantorias, e o Paulo Vitor andando pela arquibancada, sem dar a menor importância pro jogo, né? E a gente até costuma brincar que ele falava assim para mim assim, pai, aqui, pai, matei mais uma formiga, pai. Tinha umas formigas grandes. O interesse dele não estava de jeito nenhum naquele ele futebol. matou 15 formigas. Na verdade, não foi ele que contou para você, você que falou com ele Sim, primeiro. Diante disso, a vida continuou, a vida prosseguiu, né? E assim, eu sempre percebendo ele diferente. Isso é um fato, né? Era sempre com aquelas características. Ele tinha todas as características de fato que seria homossexual. Tinha um momento de silêncio dele, às vezes parecia que ele olhava para o além, querendo compreender aquele processo que ele estava passando por ele. E como eu sempre fui uma pessoa assim, muito brincalhão, eu sempre fui muito extrovertido, talvez passou pela cabeça dele que eu não aceitaria ele da maneira que ele era, né? E isso veio acompanhado de muita violência. Ele era extremamente agressivo. Então, às vezes, estava na internet, quando a gente passava, ele saía, tirava aquilo, a gente sabia que algo estava acontecendo. Uma vez, um pai ligou desesperado de Petrópolis para nossa casa, queria saber quem era aquela Paula, e ele estava interagindo através da internet, aquela coisa toda. E a coisa foi ficando de uma maneira insustentável. Falava muito em suicídio, falava muito em ir embora do país, e a gente sabe, o Jean sabe disso, que tem muitas crianças que se suicidam por causa dessa intolerância da própria família. Você imagina, dentro de casa, se ele não tem apoio, a coisa se complica muito, né? E como é que essa agressividade diluiu? Como é que isso resolveu entre vocês? Então, a partir disso, nós começamos a sentir a necessidade de conhecer de fato se aquilo era real, né? Então, a minha esposa falou, olha, porque nós inventamos para ele que a minha filha Daiane abriu a página dele e viu o que ele estava mexendo, né? Ó, foi a pior coisa que nós fizemos. Quer dizer, hoje eu não faria isso, nem aconselho nenhum pai a fazer. Falar um dia antes, que amanhã nós vamos falar sobre isso. Eu estou sabendo, que ele sabia o que ele mexia, obviamente, né? Imagina a noite que ele passou, deve ter sido uma noite de terror. E no outro dia nós botamos ele sentado e acabou que eu que tomei a palavra e falei assim, eu sabia que a coisa era aquela, e aí foi um momento de pura emoção na minha vida. Até hoje, toda vez que eu falo, realmente eu me emociono, né? Porque eu falei para ele, Paulo Vitor, olha, eu tenho notado, cara, que você, desde pequenininho, eu notei que você é diferente. Algo me diz, e eu aqui, o pai vai te fazer uma pergunta, e você responde, do fundo do teu coração. Não tem, hoje eu vim aqui falar de amor hoje, né? Eu falei assim, olha, eu quero que você saiba que eu pedi a Deus um filho homem, e ele me deu você. Eu nunca vou botar você fora. Cara, eu amo você, você é o meu filho. Você é gay, você gosta de homem, é isso? Se for, filho, fala, não tem problema. Eu não vou brigar com você. Mas a gente resolve essa questão aí agora, e a partir daqui você vai viver uma vida. Se for isso, meu filho, pode falar. Fátima, ele dava cada pulo alto e dizendo, chorando, eu não queria. E aí eu abracei ele, porque realmente ele estava com o coração disparado. Eu falei, filho, olha só, agora, a partir de agora, vamos fazer o seguinte, acabou. Não precisa mais de ficar violento, agressivo. Veja bem, algumas coisas eu vou te falar que eu acho que você tem que estudar. Estuda para ser o cara. Porque o gay, burro, ele esculacha. Seja o cara. Homem, eu vou te exigir sempre que você seja. Você é o meu homem. E não vai deixar de ser nunca. Hoje a relação de vocês como é? Gente, pelo amor de Deus, eu quero até deixar em público aqui. Aceite o filho de vocês da maneira que ele é. Porque é a melhor coisa. É a coisa mais maravilhosa que tem. Eu sou hiper feliz, meu filho. Ele deve estar me assistindo. Meu filho hoje é um profissional, vai fazer 20 anos, é corretor de imóveis na Barra, Fátima. Ele fala com tanto orgulho, ele tem tanto comprometimento. Pai, conseguiu um imóvel porque tem um cliente que está querendo. Assim, o resultado que se tem quando a gente aceita um filho é uma coisa espetacular.
Ao passo que, ao contrário, cria revolta, ninguém é feliz com isso. Uma outra coisa também que foi importante para mim também, Fátima, porque eu tornei público. A primeira coisa que eu fiz foi assim, olha, tem que chegar, chamar a família e acabar com aquela coisa, porque chega um tio, a gente vai fazer um churrasquinho, uma brincadeira familiar. Chega um tio, pô, Paulinho tá bonitão, hein? Pô, deve estar pegando todas, hein? Essa é a expressão. Então você tem que deixar também claro no seu meio para que aquele constrangimento não aconteça, né? Facilita. Facilita, ajuda. É óbvio que tem um indivíduo que precisa ser consultado. Eu não faria isso se ele não me permitisse. Não autorizasse. Obviamente. Mas a partir da... E em alguns momentos eu falei assim, cara, você tem vergonha do que você é? Você não é? Então, a partir de agora, não tenhamos vergonha mais. Cheguei para os vizinhos e falei assim, ó, o Paulinho é homossexual e isso lá em casa é resolvido. Isso facilitou muito. Isso assim, é uma ruptura, no caso assim, de uma família, como houve da menina que a gente viu, a Priscila, e uma diferença tão grande. O que representa para um jovem, né? Para ele se transformar num super brasileiro, numa pessoa capaz, produzindo, né? Olha, eu estou emocionado, faz toda a diferença. Eu não cheguei a ter uma conversa com meu pai, como ele teve com o filho dele. Eu gostaria de ter ouvido com todas as letras do meu pai o que ele disse pro filho, né? Eu pedi a Deus Seu um pai filho já homem. faleceu. Meu pai já faleceu em 2001. Eu pedi a Deus um filho homem e ele me deu você. Eu queria ter ouvido isso do meu pai. Infelizmente, a gente não teve tempo de ter essa conversa. A gente se entendeu no nosso silêncio. Nossa relação sempre foi uma relação complicada pelos mesmos motivos que a dele era, no início. Que era a questão das expectativas do meu pai em relação ao filho do homem, né? As questões de alcoolismo também. Mas eu acho importante isso, saber que os gays podem ser grandes homens, né? Os gays e as mulheres, as lésbicas, podem ser grandes mulheres. Grandes no sentido não só do sucesso profissional, mas do caráter, da dignidade, do respeito ao outro. Isso é que deve importar, não a maneira como a gente ama. E, olha, parabéns. Parabéns. Eu acho que muita gente deve estar feliz e emocionada com o seu depoimento, quanto com o seu também. Olha, eu vou pedir só uma pausa para a gente conversar agora com a repórter Aline Prado. Ela está no cemitério do Caju, onde, neste momento, vai ser enterrado o corpo do cantor Emílio Santiago, que morreu ontem, jovem, aos 66 anos, depois de ter sofrido um AVC e de, infelizmente, não ter se recuperado. Aline, bom dia. Oi, Fátima, bom dia. O corpo acabou de chegar aqui ao cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Houve um grande atraso. O enterro estava previsto para acontecer às 11 horas da manhã, mas devido à grande multidão que foi até a Câmara dos Vereadores, no centro do Rio, ao velório do Emílio Santiago, houve um grande atraso. Ainda não tem previsão, o corpo ainda não entrou aqui na capela, onde você pode ver que já se acumula uma grande multidão aqui de fãs e amigos para darem o último adeus. Eu vou falar aqui também com o Carlinhos Brau, músico, cantor e compositor, parceiro de Emílio Santiago ao longo dessa carreira. Brau, nós perdemos a voz de veludo e também um grande amigo seu. Com certeza. Ele é um exemplo de amigo e de artista. Emílio é um dos artistas mais internacional que nós temos. Ele se adaptou a tudo, né? E por isso ele era chamado nos grandes concertos do mundo inteiro. E eu sempre encontrei em concertos de jazz, de samba, onde tem uma coisa boa, fina e elegante do Brasil, o Emílio estava presente. Engraçado, né, que o Emílio do Carnegie Hall também é o Emílio da igreja de Nossa Senhora da Conceição do Caxambi, que cantava o hino de Nossa Senhora todos os dias 12, né? Ele vai fazer muita falta, mas o seu legado de nobreza, de experiência e de bom amigo ficará para conosco, assim, numa lembrança muito doce. Muito obrigada, Brau. Fátima, inclusive, os familiares de Emílio Santiago vieram falar também que ele estava muito emocionado depois que saiu do seu programa no dia 4. Ele tinha ficado muito satisfeito, muito feliz com a forma carinhosa, segundo as palavras dele, com que você tinha tratado. Inclusive, Fátima, está marcado já a missa de 7º dia de Emílio Santiago para o dia 26, na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, na Capela da Imaculada Conceição, em Botafogo, na zona sul do Rio. Fátima. Obrigada, Aline. Bom, nós é que ficamos super felizes com a presença dele quando ele aceitou o nosso convite e que lamentamos imensamente tudo que aconteceu logo depois, infelizmente, né? Bom, mas vai ficar, como a gente disse ontem, o sorriso e esse trabalho maravilhoso que ele desenvolveu ao longo de toda a vida. Eu queria só, para a gente encerrar, uma palavra. Tem um momento certo de contar? Não. Não.
cada família vai buscar o seu? Varia muito, depende muito da família, das relações familiares, né? Dessa situação que é, como que esses pais percebem ou não percebem. O caso dele, por exemplo, é um caso realmente fora do normal, quer dizer, a gente percebe que ele é uma pessoa muito amorosa, então a relação se baseia muito nisso. Nem todas as famílias são assim. Então, às vezes, o jovem tem que ter uma estratégia para chegar a esse coração. Bom, gente, eu queria agradecer muito as experiências de vocês, essa divisão que a gente teve aqui, essas histórias que a gente ouviu. Muito obrigada. E eu espero que a gente tenha ajudado você que está aí do outro lado da telinha de alguma forma a viver um pouco melhor. Vou conversar um pouquinho agora com a minha amiga Graziela, da Globo São Paulo, 23 anos aqui na TV Globo. Grazi, quando é que você decidiu que ia enfrentar as câmeras? Olha, Fátima, eu sempre gostei muito de ouvir, de contar histórias, né? Então, naquela fase que você está decidindo que profissão... Eu queria ser médica, eu gostava, sempre gostei muito da área científica, mas acabei prestando para jornalismo e me encontrei ali, como diz o Tunico Ferreira, Graziela, nós temos uma profissão maravilhosa, a gente entra na casa das pessoas, no trabalho delas, pergunta as coisas e elas respondem. Olha só, e foi assim desde o início. A gente vai ver agora a primeira reportagem que a Graziela fez para o Fantástico. Vamos ver. Vê se você lembra. O satélite Landsat 5 foi lançado pela NASA em 1984 com a missão de observar os recursos naturais do planeta. Como um fiscal no espaço, ele fotografa tudo o que vê. Na Secretaria do Meio Ambiente, é com as informações do Landsat 5 que os técnicos vêm trabalhando desde 1988. Depois de 2 anos debruçados sobre fotos e mapas, os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente conseguiram produzir o maior e mais detalhado atlas ecológico do mundo. Dessa tela, nenhuma alteração escapa. Juntos, satélite e computador podem se transformar num mensageiro de boas notícias ou num grande dedo duro. É verdade, Grazi, que você recebeu um elogio logo depois dessa primeira matéria? Recebi, tão bonitinho, guardei um bilhetinho escrito à máquina, uma coisa que as novas gerações aí não conhecem, máquina de escrever. Sabe o que é, né? E você vê que é uma coisa tão antiga, olha. Fátima, que olha, ó o bilhete. Olha só. Quando trabalho, foi o diretor, o Paulo Roberto Leandro, que ressaltou ali a minha seriedade, a minha dedicação. E isso que ele escreveu é um mantra para mim. Ele diz o seguinte: contra trabalho não há argumento. Então, quando as pessoas estão começando, eu dou palestras às vezes em faculdade e tal, eu falo isso: olha, eu guardo esse mantra, trabalhe, né, com amor, com paixão, que a coisa vai funcionar em algum momento, funciona. né? Nós temos acompanhado aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, mais uma tragédia motivada pela chuva. Você acompanhou várias tragédias assim ao longo da sua história, com certeza. Muitas, e isso é muito triste, né, Fátima? Porque a gente tem sempre a esperança de que a coisa vai melhorar. E às vezes a gente sente que no Brasil a gente dá 2 passos adiante, volta um. A gente tem falado tanto na importância de sistemas de alerta, na construção de casas seguras para essa população, e é muito triste chegar nessa época e ver a coisa se repetindo. A gente separou um trecho de uma reportagem que a Graziela fez, em que ela realmente precisou ousar para que ela pudesse dar assim, a dimensão para todos nós que estamos em casa, né, do que estava acontecendo naquela região. Olha só. A água tomou conta da região mais pobre do estado. Quase 11 metros acima do nível normal, o rio Ribeira do Iguape transbordou no município de Registro, alagou fazendas inteiras em 7 Barras e fez o prefeito de Eldorado decretar estado de calamidade pública. Quase todo o centro da cidade está embaixo d'água. O sol brilhou forte hoje em Eldorado, mas não trouxe a esperança de volta. As nuvens logo apareceram, ainda chove na cabeceira do rio Ribeira do Iguape, lá no Paraná, e o nível da água continua subindo. Só aqui na cidade, mais de 500 casas estão embaixo d'água. E cada uma delas guarda uma história de prejuízo, tristeza e desespero. Você teve que ficar ali em cima, era o único lugar para você fazer. Eu fiquei ali porque eu queria dar exatamente o que é uma cidade que desaparece, as pessoas desaparecem. E uma coisa que me impressionou muito, o que sobra numa cidade dessa, além de muita tristeza e muita desesperança? Bicho. Depois que eu subi ali naquele telhado, eu olhava ratos e baratas em cima das árvores, no telhado. Eles também fugindo, né? Eles também fugindo ali em cima, né? Companheiros ali do desespero. Porque você quer mostrar essa situação. Quando você está né? Você quer que o Brasil veja aquilo, para que aquilo não se repita. É, para que você perceba e entenda quando alguém diz assim que perdi tudo. O que é perder tudo? É tudo mesmo, né?
Olha só, a Grazi também foi correspondente em Nova York, foi nossa enviada para lá. A ideia era que ela ficasse 5 anos lá. Depois eu vou contar por que ela não ficou. Mas primeiro a gente vai ver alguma coisa que ela produziu por lá nesse período. Vamos ver. Já é uma epidemia. 1 em cada 4 crianças americanas está acima do peso. Nos Estados Unidos, julho e agosto são os meses das longas férias de verão. Para muitas crianças e adolescentes, tempo de perder os quilos a mais. E aqui, eles fazem isso longe dos pais, nos chamados campos de perder peso. Uma mistura de colônia de férias e spa. Milhares de pessoas que passaram fome formam filas em cozinhas móveis para receber as refeições enviadas para as áreas atingidas. Só o Exército da Salvação já arrecadou alimento suficiente para 400 mil pessoas. Quem está longe, usa o telefone. Escritórios da Cruz Vermelha como esse em Nova York já receberam milhares de ligações e arrecadaram mais de 31 milhões de dólares para as vítimas do Katrina. Vê que lá também acontece, né? Exatamente. Agora, Grazi, o que acrescentou para você profissionalmente a experiência de ter trabalhado fora do Brasil? É maravilhoso você ver outra cultura, encarar o diferente, né? Você vai com aquela surpresa, será que eu vou me dar bem lá? Eu sou tão provinciana, me sentia muito provinciana, muito arraigada, muito mineira, minha família é mineira. E foi um mundo que se abre, você descobre novas coisas, foi muito interessante. Agora você ia ficar 5 anos, ficou 1 ano, conta por quê? Pois é, tá lá meu filhote, o mais velho, e ali o pequeno na minha barriga. Eu fiquei grávida aos 43 anos, aos 45 do segundo tempo. Fiquei grávida e foi uma surpresa muito grande. Como lá você trabalha muito, viaja muito, eu achei que ia ser difícil pro escritório pequeno e pra mim também cuidar do meu mais velho e de um bebezinho, aí preferi voltar. Você falou que a sua família é mineira, mas você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo, Olha que engraçado, a Aline é do Rio e foi trabalhar em Minas. Isso, fui pra lá desde pequenininha. Cheguei em Minas, em BH, com 5 anos de idade. Ó, não tem nem sotaque de carioca. Fala assim, chegou lá. Desse jeito, né? 6 de idade. Tá uma mineirada danada aqui. Tá cheio de mineiro. Tem cheio de a gente mineiro. tá dominando o mundo. Os mineiros estão, come quieto, né? Não? Olha só, daqui a pouco um momento dos nossos bastidores. Você vai ver o lutador Anderson Silva dançando aqui no encontro. E a Graziela continua com as suas histórias e a gente vai finalmente ouvir a Aline cantando. Já, já.